A paz de Deus, de nosso Salvador, Jesus Cristo a todos. Vamos começar mais um estudo da Palavra de Deus, livro de Números, capítulo 25. Neste capítulo vamos aprender sobre a importância de zelar pela Palavra de Deus. Nosso Deus é um Deus zeloso e Ele cuida para que as suas promessas e a sua palavra se cumpram nas nossas vidas. Da mesma forma, nós que somos cristãos, devemos zelar e cuidar para cumprir o Evangelho de Cristo Jesus. Amém? Então é um capítulo muito importante que traz uma lição muito importante para nós. Aqui também vamos aprender sobre as consequências do relacionamento de pessoas que têm fé com pessoas que não têm fé. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esses relacionamentos, amém? Então vamos começar esse estudo com a ajuda de Deus, a guia do seu bom espírito, em nome do Senhor Jesus. Números 25. Os israelitas pecam com as filhas dos moabitas. E Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Juntando-se, pois, Israel a Baal-peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Então aqui nós vimos que a nação de Israel cometeu dois pecados gravíssimos aqui. O primeiro foi de prostituir-se com mulheres de outra fé. Então isso Deus não se agrada. Deus já tinha orientado a Moisés que o povo de Israel não podia se relacionar com outros povos. Mas isso aqui o povo de Israel não obedeceu. Por que Deus deu esse comando para Moisés? Por que Deus deu essa ordem? Porque Deus, Ele nos criou, Ele conhece nossos corações, Ele sabe que nosso coração é inclinado para o mal. Então, toda vez que alguma pessoa que tem fé tem relacionamento com uma pessoa que não tem fé, a chance, a probabilidade da pessoa que não tem fé desviar aquele que crê é muito maior do que aquele que crê converter aqueles que não têm fé. Amém? Então, Deus quer poupar você de se desviar, porque todo aquele que se desvia da palavra de Deus, que perde a fé e que peca, tem consequências terríveis na sua vida. Então Deus ele te ama, então Ele não quer que você passe por isso, amém? Mas aqui a nação de Israel sofreu porque foi desobediente e se relacionou com mulheres de outros povos, de povos pagãos. E não deu outra, né? Elas convidaram as pessoas que se relacionaram com elas para adorarem a Baal, e eles adoraram a Baal. Então eles cometeram outro pecado gravíssimo, que é o da idolatria. Então eles se inclinaram a estátuas de pedra, a demônios, né? Então aqui eles cometeram esses dois pecados gravíssimos. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não cometer esses pecados, amém? Então não se relacione com pessoas de outra fé e não se incline para os deuses pagãos. Aqui vamos ver a consequência dessa desobediência, né? Disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor diante do sol, e o ardor da ira do Senhor se retirará de Israel. Então, nosso Deus ele é santo. Toda vez que tem pecado, é necessário fazer justiça para que a sua ira se apague. Amém? Porque a luz não habita com as trevas. Aqui Deus escolheu Israel para ser um povo zeloso, de boas obras, uma nação santa, mas eles se corromperam. Então isso provocou a ira de Deus, porque esse povo representava Deus na terra. Santo é Jesus Cristo. Vocês entendem o tamanho da importância disso? Você que acredita em Jesus Cristo, você que você nasceu de novo no batismo, você é um representante de Deus na terra. Então tudo que você faz como um representante, um embaixador do reino de Deus aqui na terra. Santo é Jesus Cristo. Então toma muito cuidado com as suas atitudes. Se você desobedece aqui, as pessoas que estão ao teu redor, elas vão ver você como um representante de Deus. Então por isso que você vê na mídia, qualquer pastor que cometeu qualquer erro, a mídia cai em cima, né, e fala mal dele, né? Por quê? Porque nós somos representantes de Deus na terra. Quando nós damos brecha para o nosso inimigo, eles vão se levantar contra nós e vão cair em cima. Amém? Toma muito cuidado, porque nós somos representantes de Deus na terra. Valoriza esse título que Deus te deu através de Jesus Cristo. Você nasceu de novo, você não é daqui. Você é representante do céu, Santo Jesus Cristo. Você tem noção do tamanho da tua importância? Através de você, Deus vai fazer muitas maravilhas. Através de você, Deus vai converter muitas almas para Jesus Cristo. Mas é necessário que você seja obediente à palavra e dê bom testemunho. Santo é Jesus Cristo. Amém? Então vamos cuidar para andar no caminho estreito que é Cristo Jesus. Porque aqueles que se desviarem, olha a consequência dos pecados que esse povo cometeu aqui, ó. Disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor diante do sol, e o ardor da ira do Senhor se retirará de Israel. Então tem que fazer justiça. Então, por que Deus mandou matar os cabeças, né, enforcados? Porque eles eram a liderança. Eles que tinham a responsabilidade de ensinar a palavra de Deus aos seus filhos e a cuidar que eles fizessem, né? Então,
aqui pode ter acontecido duas coisas. Ou os cabeças de Israel não orientou bem os seus filhos, não ensinaram que eles não podiam se relacionar com as mulheres de outros povos e muito menos adorar a ídolos, né? Ou eles ensinaram corretamente, mas não cuidaram, não viram se os seus filhos estavam realmente fazendo isso. Então isso ficou uma lição importantíssima para nós. Nós pais que sabemos a palavra de Deus, que estudamos, vamos na igreja, aprendemos com a palavra de Deus, nós devemos ensinar, dar bons conselhos aos nossos filhos. Mas só ensinar não é o suficiente. Você deve verificar se seus filhos estão realmente fazendo aquilo que foi ensinado para eles. Você está indo na reunião de escola dos seus filhos? Você sabe, você conversou com os professores dele? Você sabe o comportamento do seu filho na escola? Se ele realmente está fazendo aquilo que você ensinou? Quando você vai, os professores elogiam, nossa, seu filho é educado, nossa, seu filho é estudioso, nossa, seu filho é só elogio? É porque você ensinou certo e você está em cima, ensinando seu filho e cuidando para que ele ande nesse caminho certo. Mas se você nunca nem foi na reunião, você não sabe nem o que seu filho está fazendo na escola, cuidado, você pode ter uma surpresa muito grande. Você pode chegar na escola e seu professor falar para ele que seu filho está sendo sem educação, que ele não está prestando atenção na aula e que ainda está atrapalhando o estudo dos outros. E você vai ser responsabilizado por isso. Deus responsabilizou os cabeças. Da mesma forma, um exército, o capitão dá ordem para os seus soldados. Ele tem que dar a ordem e tem que verificar se os seus soldados estão realmente fazendo aquela ordem que foi comandada para eles, né? Senão o general vai chegar e se aqueles soldados não fizeram a ordem, não cumpriram o seu dever, ele vai responsabilizar o capitão, Santo é Jesus Cristo. Então, essa hierarquia é assim, tanto no exército, tanto no céu, é assim. Deus deu uma ordem a Adão, lá no Éden, né? Era para ele cuidar do Éden. Ele não podia comer da árvore da ciência do bem e do mal, mas ele deixou a sua esposa sozinha. Nesse momento, o inimigo chegou e enganou ela. Ele não cuidou da Eva, Santo é Jesus Cristo. Ele era o responsável do jardim. Ele era responsável, Deus deu a esposa para ele. Ele era o responsável pela sua esposa. Então, quando Deus voltou, depois que a Eva pecou e Adão também, ele responsabilizou quem? Quem que ele cobrou? Adão, porque ele deu o comando para Adão. Ele era o líder, né? Então Deus sempre vai responsabilizar o líder. Amém? Então vamos ser uma boa liderança. Isso na igreja da mesma forma. Se você é pastor, se você é líder religioso, se você ensina na internet, toma cuidado para você ensinar exatamente o que Deus mandou. E se você tiver condição, verifica se as pessoas que você ensinou realmente estão fazendo aquilo que você ensinou, né? Através da palavra de Deus. Porque senão você será responsabilizado. Então vamos tomar muito cuidado. É uma tarefa muito importante a de líder, né? Então aqui Deus está sendo justo, amém? Ele não está sendo... quando eu li isso aqui a primeira vez, eu pensei, nossa, mas Deus tinha que matar aqueles que pecaram, né? Não os cabeças, né? Mas hoje eu entendo. Conforme a gente vai estudando, a gente vai aprendendo com a palavra de Deus, né? Eu tenho muita coisa que eu ainda não sei, que eu estou aprendendo, né? E aqui nesse capítulo eu aprendi, fica muito bem claro isso, que a liderança sempre vai ser responsabilizado primeiro. Então, nós líderes, nós pais, nós, pastores, qualquer líder vai ser responsabilizado primeiro. Governantes, Santo é Jesus Cristo, tomem cuidado. Governantes dos países, né? Os presidentes, os governantes, os prefeitos, vocês têm uma responsabilidade muito grande. Vocês cuidam de pessoas. Então, se vocês agirem conforme a palavra de Deus, se você se doar para o povo, fizer o seu trabalho corretamente, você será abençoado. Mas se você quiser viver para você mesmo, para você somente ficar rico e fazer coisas só por teu interesse pessoal, Deus vai te cobrar. Você será responsabilizado, você é a cabeça. Santo é Jesus Cristo. Vamos tomar muito cuidado com isso, né? Então, quem vê política e está insatisfeito, fica tranquilo. Logo, logo Deus faz justiça. Porque Ele vai cobrar quem primeiro? Os líderes. Santo é Jesus Cristo. É só aguardar, né? Eles estão plantando. Logo, logo eles vão colher o que eles plantaram, né? Santo é Jesus Cristo. Então, vamos tomar... só continuar orando, tá? Deus vai fazer justiça, tá? Deus fez justiça aqui. Na época da lei, a justiça era imediata, né? Era o próprio homem que executava a lei, né? Que se a pessoa pecou, os sacerdotes iam lá e executavam a lei, matavam aquela pessoa pecadora, né? Agora nós vivemos na graça, né? Agora quem faz a justiça é o nosso Deus, Santo é Jesus Cristo. Agora quem faz a justiça é o Cristo Jesus. Ele é o sol da justiça, Santo é Deus. Ele vai executar a justiça. Continuem orando, intercedam pelas suas lideranças, para que eles
ajam corretamente. Mas se eles continuarem seus maus caminhos, o nosso Senhor Jesus Cristo irá julgar eles. Amém? Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os seus homens que se juntaram a Baal-peor. E eis que veio um homem dos filhos de Israel e trouxe a seus irmãos uma midianita perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, chorando eles diante da tenda da congregação. Então aqui esse rapaz aqui, essa moça, quando eles escutaram Moisés dando comando para os anciãos matarem os pecadores, esse rapaz já pegou a moça que ele se relacionou, já veio chorando para pedir perdão, né? Para pedir misericórdia. E nesse momento, olha aqui o que o sacerdote vai fazer, né? Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, se levantou do meio da congregação e tomou uma lança na sua mão e foi após o varão israelita até a tenda e os atravessou a ambos, ao varão israelita e à mulher, pela sua barriga. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. Olha só, Deus já tinha colocado uma praga lá em Israel, estava matando um monte de gente já. Aí quando o Finéias teve essa atitude de pegar a lança e matar os dois pecadores, né, atravessou eles, a ira de Deus cessou, porque ele zelou pela palavra de Deus, né? No tempo da lei era assim, o zelar pela palavra de Deus era você fazer a lei cumprir, amém? Agora nós estamos no tempo da graça, agora nós devemos dar bom exemplo. O que é zelar pela palavra de Deus no tempo de hoje, no tempo da graça? É você estudar a palavra de Deus, praticar, dar bom exemplo e orar e interceder pelos pecadores. Agora, nesse tempo, é dessa maneira. E quem faz a justiça é o nosso Deus, é o nosso Salvador Jesus Cristo. Se Jesus Cristo vê arrependimento no coração dessas pessoas, ele vai dar oportunidades para elas se arrependerem e serem perdoadas. Mas se essas pessoas completarem a medida da sua injustiça, Jesus Cristo virá e executará juízo sobre elas. Então, é dessa maneira que funciona no tempo da graça, tá bom? Aqui no tempo da lei era mais drástico as coisas, né? Mas não se assustem. Olha só o que Deus falou para Finéias, né? E os que morreram daquela praga foram 24.000 pessoas. Então o Senhor falou a Moisés, dizendo: Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois zelou o meu zelo no meio deles, de modo que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Então aquela atitude dele executar a lei de Deus, de fazer a vontade de Deus, ele salvou o povo dele todo. Ele matou aquelas duas pessoas, né, para cumprir a lei. E por ele zelar pela lei, aquela praga cessou do meio do povo. Então, hoje a gente não pode sair matando ninguém, né? Pelo amor de Deus, não vão entender errado, tá bom? Isso foi no tempo da lei. No tempo da lei, justiça com as próprias mãos. Foi Deus que ordenou que era desse jeito. Eles não tinham polícia, eles não tinham nada, eles tinham que fazer a justiça era eles mesmos, tá bom? Hoje, nós devemos orar e interceder pelos pecadores, levar o evangelho para eles. Hoje, no tempo... Aqui eu vou ler um texto aqui que vai deixar bem claro a diferença das duas coisas, né? Aqui, ó. Portanto, dizem, eis que lhe dou o meu conserto de paz. Então, através da atitude do Finéias, dele executar a lei, dele fazer a vontade de Deus, dele ser um homem zeloso pela palavra de Deus, pela lei de Deus, aquela praga se cessou e Deus fez um conserto de paz. Santo é Jesus Cristo. Então, quando a gente cumpre a lei de Deus, nós temos paz. Mas quando nós desobedecemos, nós não vamos ter paz, vamos ter guerra. Santo é Jesus Cristo. Então, vamos tomar cuidado. Agora, aqui tem um texto, Tito, capítulo 2, verso 12 ao 15. Vamos ler, presta bastante atenção, para a gente ver como que funciona agora o zelar pela palavra de Deus na graça, né? Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século, sóbria, justa e piamente, aguardando o bem, a aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Fala disto e exorta e repreende com toda a autoridade, e ninguém te despreze. Santo é Jesus Cristo. Olha a importância de ser zeloso agora na graça, né? Aqui no Antigo Testamento, como nós acabamos de ler, o Finéias, ele zelou pela palavra de Deus, matando duas pessoas, cumprindo a palavra de Deus. Amém? Agora, no tempo da graça, não é mais matando ninguém.
é você se sacrificando, é você doando, inverteu, tá bom? Você não mata ninguém, agora você se sacrifica, Santo é Jesus Cristo. Jesus Cristo, sem pecado, desceu aqui essa baixa terra, ele se sacrificou, ele se entregou por amor, para zelar pela palavra de Deus. Ele cumpriu a vontade do Pai. Deus deu um comando para ele, vai lá e cumpre o plano de salvação na terra, Santo é Jesus Cristo. Jesus Cristo obedeceu, foi fiel a Deus e por amor ao seu Pai e à humanidade, ele se entregou, ele se sacrificou, Santo é Jesus Cristo. Então, na lei, se matava para cumprir a palavra de Deus. Na graça, a gente se entrega, a gente tem que se doar. Doe seu tempo, dê o melhor seu para Deus, amém? Os apóstolos, todos eles se entregaram de corpo e alma para o propósito do Evangelho. Todos eles foram sacrificados, apenas o apóstolo João que não. Todos eles morreram de morte de cruz ou pela espada ou foram apedrejados, defendendo o Evangelho. Isso é zelar pela palavra de Deus nos tempos de hoje. Muitas pessoas estão morrendo na África, morrendo na Coreia do Norte, estão sendo presos na China por pregar a palavra de Deus. Isso é zelar pela palavra de Deus. É você temer, você amar mais a palavra de Deus do que a si próprio. Amém? Isso é zelar nos tempos de hoje, na graça, Santo Deus. Jesus Cristo amou mais a humanidade do que a si mesmo e sofreu por nós. E esse exemplo que nós devemos seguir. Amém? Então, prega o Evangelho, ensina mesmo. Fala do Evangelho no teu serviço, no trabalho, na faculdade, onde você estiver, fale da palavra de Deus. Zele pela palavra de Deus. Dê bom testemunho. Mesmo que isso venha te trazer prejuízo. Santo é Jesus Cristo. E Deus vai te abençoar. Santo é Deus. Isso é zelar pela palavra nos tempos de hoje. Não é fácil. Amém? Muitas pessoas evangelizam porque é fácil, é bonito. Ganha inscrição, ganha views. Mas quando começa a perseguição, ele cessa. Aí Deus sabe quem está zelando pela palavra dele ou não. Santo é Jesus Cristo. Conforme as leis forem apertando, que for ficando mais difícil servir a Deus, aí Deus vai ver quem realmente está zelando pela sua palavra, né? Santo é Deus. Então vamos ser fiéis a Deus, tanto na bonança como nas perseguições, tanto na saúde como na doença. Isso é zelar pela palavra de Deus. É sacrifício, é doação. Ide e anunciar o Evangelho. Santo é Jesus Cristo. Não importa as consequências. Jesus Cristo morreu por nos amar. Ele deu sua vida por nós. Demos nossas vidas por Cristo. Santo é Jesus Cristo. Dê o melhor do seu tempo, o melhor da sua dedicação, tudo seu, dê o melhor para Deus. Amém? Aqui em Gálatas, capítulo 1, verso 14, tem um exemplo do apóstolo Paulo. Ele era um homem zeloso e Deus se agrada de pessoas zelosas. Olha que obra mais linda. O apóstolo Paulo, ele era fariseu. Olha o que o apóstolo Paulo fala do que ele fazia na época que ele era fariseu. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Por que nosso Senhor Salvador Jesus Cristo escolheu o apóstolo Paulo para ser apóstolo e pregar seu evangelho? Por que Paulo? Por que Jesus Cristo escolheu ele? Porque ele era extremamente zeloso. Ele era judeu, ele se esforçava para ser o melhor judeu de todos. Ele perseguiu os cristãos porque ele acreditava que aquilo era o certo. E ele fazia aquilo com todas as suas forças. Jesus Cristo olhou esse homem e falou: eu quero esse homem trabalhando para mim. Porque ele é zeloso. Jesus sabia que quando aparecesse para ele, o apóstolo Paulo seria zeloso pelo evangelho, da mesma forma que ele era zeloso pelo judaísmo. E não deu outra, né? Jesus Cristo é sábio demais, escolheu muito bem, né? Ele apareceu para Paulo, o apóstolo Paulo se converteu e foi o melhor pregador, o apóstolo que mais trabalhou para Cristo, porque ele era um homem zeloso. Então sejam zelosos como o apóstolo Paulo era zeloso. E o nosso Deus é um Deus zeloso. Onde está escrito isso? Êxodo, capítulo 20, versos 5 e 6. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou o Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Santo é Jesus Cristo. Nosso Deus é um Deus zeloso. Ele guarda, ele cuida que a sua palavra se cumpra. Aqueles que o aborrecem, Deus amaldiçoa até a terceira e quarta geração. Deus faz justiça. Mas aqueles que são obedientes a Deus, Deus abençoa até os milhares. Santo é Deus. Foi assim com Abraão. Deus prometeu que a sua geração seria abençoada, que ele ia dar uma terra prometida para eles. E Deus cumpriu. Né? Deus deu a terra prometida para o seu povo. Ele formou uma nação do homem que não podia ter filhos. Né? Santo é Deus. Foi pai na velhice. Santo é Jesus Cristo. E Deus fez obras maravilhosas com a nação de Israel, e está lá até hoje a nação de Israel, que representa a promessa que Deus fez a seu servo Abraão.
Então Deus abençoa a milhares. Então se você serve a Deus, se você procura se dedicar a Deus, Deus vai abençoar seus filhos, seus netos e todas as suas gerações, santo Deus. E as promessas agora são mais lindas do que Deus fez a Abraão. Deus prometeu uma terra física a Abraão, mas para nós, igreja, Ele prometeu uma terra celestial, santo Deus. Jesus Cristo foi primeiro e preparou morada para nós. Santo Deus, Ele está voltando e logo logo Ele vai cumprir a sua palavra porque Ele zela pela sua palavra. Santo Deus, Ele disse que vai voltar, Ele voltará e a igreja subirá com Ele nos ares e será feliz para sempre. Santo Deus. E ele e a sua semente depois dele terão o conserto do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus e fez propiciação pelos filhos de Israel. Então aqui, esse verso 3 aqui, Deus está elogiando o Finéias ainda. Ó. Olha como Deus ficou feliz com a atitude do Finéias, né? Então ele falou que ele é sacerdote perpétuo, né? Deus está prometendo que os filhos dele seriam sacerdotes também, que Deus estaria com eles, porque ele foi zeloso, né? E que ele fez propiciação pelos filhos de Israel. Quando ele atravessou aqueles dois pecadores, a praga cessou, porque ele fez justiça. Da mesma forma, hoje Deus se agrada quando nós intercedemos por um pecador. Você está vendo a pessoa pecar, uma pessoa que não acredita em Deus, ore por ela, interceda por ela. Porque agora na graça, a nossa arma não é a lança, é a espada da palavra, Santo Jesus Cristo. Então, prega o evangelho para essa pessoa, ore por ela, interceda. E Jesus Cristo, Santo Deus, vai converter esse coração e vai fazer muita obra e o nome de Deus vai ser glorificado. E o nome do israelita morto que foi morto com a midianita, era Zinri, filho de Salu, maioral da casa paterna dos simeonitas. Olha só, por que Deus matou as lideranças, né? Era um filho de liderança, estava pecando lá com as midianitas. Foi desobediente a Deus e a seus pais. E os seus pais não zelaram pela palavra de Deus, né? Então por isso que Deus matou a liderança, mandou matar, né? E o nome da mulher midianita morta era Cosbe, filha de Zur, cabeça do povo da casa paterna entre os midianitas. Olha só, os midianitas, isso aqui não aconteceu por acaso. Isso aqui foi tudo um plano do maligno, através de Balaão. Lembra do Balaão que a gente estudou no capítulo passado? O Balaão ele se corrompeu e depois do que aconteceu no capítulo passado, ele aceitou as propostas do rei Acabe, do rei Balaque, e se corrompeu e deu a estratégia: olha, amaldiçoar esse povo eu não posso, porque Deus já abençoou ele, mas eu conheço Deus, eu sei que se esse povo pecar, o próprio Deus vai castigar eles vão perecer. Então ele sugeriu que as mulheres fossem lá e seduzissem os homens israelitas para que eles pecassem aos ídolos, para que eles morressem pelas pragas. Então isso aqui foi tudo uma estratégia do inimigo. Então o inimigo, ele conhece Deus, ele sabe que Deus é um Deus santo, ele sabe que se o povo pecar, eles perdem a proteção e aí ele pode agir, Santo Jesus Cristo. Então não deem brecha para o inimigo, amém? Sejam fiéis e obedientes a Deus. E vocês que estão corrompendo as pessoas que servem a Deus, tomem muito cuidado. A gente vai ver que o final do Balaão, como é que aconteceu com ele, né? Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: afligireis os midianitas e os ferireis, porque eles vos afligiram a vós outros com os seus enganos, com que vos enganaram. E o negócio de Peor, e o negócio de Cosbe, filha do maioral dos midianitas, irmã deles, que foi morta no dia da praga do negócio de Peor. Então aqui Deus já mandou na hora: olha, vão lá e vão fazer justiça, porque esse povo tentou te prejudicar, eles te desviaram dos caminhos certos. Então agora nós vamos lá e vamos julgar aquela nação. Então aqui a gente vai ver alguns textos que mostram que foi Balaão que sugeriu esse plano malvado, maléfico, para corromper a nação de Israel, né? Números capítulo 31, 16. Eis que estas foram as que, por conselho de Balaão, deram ocasião aos filhos de Israel de prevaricar contra o Senhor, no negócio de Peor, pelo que houve aquela praga entre a congregação do Senhor. Então foi tudo plano de Balaão, né? Aqui em Josué, capítulo 13, verso 22. Também os filhos de Israel mataram a fio da espada a Balaão, filho de Beor, o adivinho, como os mais que por eles foram mortos. Então aqui Deus julgou Balaão. Ele se desviou dos caminhos do Senhor, era um profeta de Deus, e por dinheiro fez esse plano maléfico contra a nação de Israel. Na época de Josué, ele foi morto e foi julgado. Santo Jesus Cristo.
E aqui em Apocalipse tem algumas lições importantes para a gente prestar bastante atenção. Apocalipse capítulo 2, verso 14. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Então aqui é a igreja de Pérgamo que Deus está falando, né? Então aqui, naquela igreja tinha pessoas que seguiam a doutrina de Balaão. Qual que é essa doutrina? É desviar as pessoas do caminho do Senhor. Então se você tem planos de desviar alguma pessoa que é cristã, se você está planejando fazer o mal para o teu próximo, Deus está vendo seus planos, Deus conhece os seus corações e vocês serão julgados por isso, porque Deus abomina a doutrina de Balaão. Então não desviem as pessoas do caminho certo. Amém? Pelo contrário, ajude essas pessoas a andar nos caminhos do Senhor. Amém? Porque tem consequência. Olha a consequência daqueles que fazem desviar uma pessoa dos caminhos do Senhor. Isso está em Mateus, capítulo 18, verso 6. Mas qualquer que fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e se submergisse na profundeza do mar. Está planejando fazer um mal para alguém, para desviar alguém da fé? Toma cuidado. É melhor você amarrar uma corda no pescoço e se lançar no mar do que o que nosso Deus e Jesus Cristo tem preparado para você. O fogo eterno está te esperando, o Santo é Jesus Cristo. Então se arrependa dos seus maus caminhos e venha você também servir ao Senhor Jesus Cristo, porque Ele é todo poderoso. E você deve temer ao Deus verdadeiro. Não importa a quem você serve, não importa os espíritos que você invoca, nenhum deles prevalecerá sobre a cruz de Cristo, Santo é Jesus Cristo. Então, os seus planos vão cair por terra em nome de Cristo Jesus. Essa é a palavra para nós hoje. Deus abençoe a vida de todos vocês. Ore a Deus por mim, pela minha família. Deus seja eternamente louvado em nome de Jesus.